Pronto, João capítulo 18. Nessa cena aqui vai falar, quando Jesus fala um pouco de Jesus do Getsemane, fala de Pedro negando a Jesus sendo interrogado, o julgamento injusto de Jesus, na verdade. Armaram para Jesus e ele foi pedra, nada que não estivesse sob o controle de Deus. E o interessante aqui, em João também, é a hipocrisia dos líderes judaicos, porque se a gente for ver o verso 28, eles não entraram aonde seria a audiência com Pilatos para não se contaminarem por conta da Páscoa, porém eles já estavam de todo contaminados, já estavam de todos transgredindo a lei de Deus, abandonando o Deus verdadeiro, maquinando a violência e o mal contra o seu filho. Eles já estavam realmente todos contaminados. E aqui, o verso áureo do nosso sermão é o verso 36, mas eu queria começar a ler a partir do verso 33. Diz assim: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem-te mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Então, Pilatos já vinha sendo convencido da verdade. E Jesus queria fazer com que a mente dele realmente se voltasse para a verdade. A consciência dele fosse realmente despertada e ele fizesse a coisa que era certa. A mulher de Pilatos também teve sonhos. Deus fez de tudo para salvar esse homem. E Jesus tentou fazer com que a mente dele realmente se voltasse para as coisas celestiais. Estava muito preocupado com as disputas aqui na terra, com a disputa política, preocupado com o seu carro, e a preocupação dele deveria ser com a salvação dele. E foi isso que Jesus tentou fazer aqui com Pilatos, quando ele fez essa pergunta. Veio de mesmo essa pergunta? Aí no verso 35 replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. O que fizeste? Então veja que realmente a visão dele que está nas coisas aqui da terra, do reino terreno. E aí o verso 36, Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus, ele tenta fazer com que a mente de Pilatos se volte realmente para as coisas eternas e deixa claro: o meu reino não é deste mundo. Em certo momento também da conversa, Pilatos disse que estava sob a autoridade dele soltar ou não Jesus. E Jesus diz que nenhuma autoridade seria dada se não viesse do alto. Nenhuma autoridade você teria se não viesse do alto. Então Jesus tentou fazer com que a mente de Pilatos se convencesse de quem era Jesus. Jesus não veio para implantar um reino terrestre. E na realidade, Pilatos, todo aquele que tiver revestido de autoridade, presidente, rei, primeiro-ministro, todos aqueles que estiverem revestidos de autoridade, se eles não colocarem a mente deles sob o domínio do Espírito Santo, eles vão ser apenas marionetes, fantoches daqueles que têm o poder deste mundo, aqueles que detêm o poder financeiro deste mundo, porque no mundo quem tem dinheiro tem poder. E a elite global, ela é dominada por um poder invisível que quer a todo custo o domínio das pessoas, e inclusive por meio da violência, esse poder invisível que é, senão o poder das trevas, que é Satanás. A gente vê que Apocalipse 13, ele vai tentar a adoração de todas as formas, inclusive por meio da violência, porque ele vai tentar forçar, vai tentar privar as pessoas dos seus direitos, de comprar e vender, e não satisfeito ele vai impor um decreto de morte. Então as pessoas, se elas não deixarem a sua mente ao domínio do Espírito Santo, elas vão ser dominadas pelo poder das trevas. E a gente vê que não existe meio termo. Ou a sua mente tem que ser dominada por Deus, ou vai ser dominada pelo inimigo. No mês passado, em setembro, um irmão nosso da fé,
Ele foi fazer um evangelismo lá em Maceió. E durante essa campanha de evangelismo, num culto de sábado, pela manhã, entrou um rapaz na igreja. Esse rapaz era envolvido com coisa errada, até com homicídio, e ele adentrou a igreja, e naquele momento estava sendo entoado louvores ao Senhor. E de repente o diabo começou a se manifestar nele, e ele com aquela voz estranha, né, de demoniado, dizendo: eu disse para você não entrar aqui. Ou seja, ele havia cometido seus crimes. Por quê? Porque entregou a mente ao domínio do inimigo. Na sua voz da consciência dizia: faça isso, faça aquilo, prejudique aquilo ali, mate aquele outro. E ele se deixou realmente levar pelo inimigo. Até que quando ele entrou na igreja, e a voz dizia para ele não entrar na igreja, mas ele foi, sentiu o desejo do coração de entrar, entrou, e ali foi descoberto realmente que ele estava realmente possuído, né, por um poder do mal, pelo poder das trevas. Por isso que existe tanta coisa ruim nesse mundo, tanto crime hediondo. Porque as pessoas, muita gente lá fora não acredita, né? Dizem que não existe diabo, mas a gente vê aqui na Bíblia, né, que o véu do mundo espiritual, a cortina, ela é retirada, né? Principalmente nos livros proféticos, Daniel e Apocalipse. E a gente vê que realmente esse mal existe, não é apenas o mal físico, mas depois que o pecado entrou no mundo, começou essa batalha. Começou na verdade desde o céu, mas depois que o pecado entrou aqui no mundo, né, que Adão cedeu o domínio para Satanás, então começou essa batalha. A gente vem sofrendo as consequências da escolha errada de Adão. Impressionante também é que muitos não levam muito em consideração essa questão de obedecer a Deus, né? Mas quando a gente vê, por exemplo, no caso de Adão, né, um simples fruto, né, foi desobediência, foi pecado, roubou aquilo que pertencia a Deus, e o mundo está do jeito que está hoje: estupro, assassinato, roubo. Na história, por exemplo, de José, quando a gente lê o livro, se você já leu o livro Patriarcas e Profetas, relatando a história de José, quando ele é vendido como escravo, José ele saiu da convivência da família, do carinho que ele tinha do pai, e foi vendido como escravo dos próprios irmãos. E ali Ellen White conta que no caminho, né, naquela jornada até a terra estranha, ele teve bastante tempo a refletir sobre a vida dele, e foi ali que ele se apegou mais firmemente a Deus. No caso de Daniel, por exemplo, ele também teve uma longa caminhada a ser feita até chegar em Babilônia. Só que no caso de Daniel, pelo menos é relatado que Daniel tinha ali amigos, e quando as coisas apertavam, né, a influência um com o outro, a comunhão que eles tinham, né, um com o outro, fortalecia eles e os fez vencer as provas. A prova da fornalha, o capítulo 2, por exemplo, quando tem o sonho, o mandado do rei de matar todos os sábios, eles se reúnem ali em oração. E muitas vezes a gente vê que às vezes as pessoas, elas são uma bênção na igreja, mas na rua não são. Não é questão de hipocrisia, é questão de falta de comunhão em casa, para que no ambiente, comunhão no seu particular, para que no ambiente que ela vive, né, seja na vizinhança, no trabalho, na escola, ela não venha a ser influenciada pelo mal, mas ela venha a ser realmente sal da terra e luz do mundo. Muitas vezes falta comunhão, e como a gente é cercado de pessoas que desconhecem da palavra de Deus, é muito fácil influenciar para estar falando mal, seja de algum conhecido, vizinho, etc., ou de algum político. É muito fácil influenciar para o mal. Mas quando a pessoa mantém essa comunhão em casa, no seu particular com Deus, o Espírito Santo vai clareando a sua mente e mostrando realmente qual o caminho que deve seguir. Então muitas vezes as pessoas, elas são uma coisa na igreja e outra fora. Por quê? Não é que seja hipocrisia, é porque falta comunhão. E se falta comunhão, vai ficar difícil a pessoa compreender as coisas espirituais, que não foi o caso, por exemplo, de José, que mesmo sem ter amigos, mas ele tinha comunhão firme com Deus e decidiu realmente fazer de Deus o seu amigo. E a Bíblia diz que Deus sempre esteve com José em todas as circunstâncias, e também no caso de Daniel. Abra a sua Bíblia lá em Daniel, no capítulo 10, e a gente vai ver o quanto Daniel
Bíblia fala que Daniel separava 3 momentos ao dia para ter essa comunhão com Deus. A gente hoje só separa um momento, né? Muitas vezes que é de manhã. E quando chega a noite que a gente vai orar, muitas vezes é uma oração muito curta, porque a gente já está muito cansado. Mas Daniel ele procurou se envolver realmente com Deus, né? Procurou realmente ter esse relacionamento com Deus. No capítulo 10, no verso 1, está escrito: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Daniel, quando ele teve essa visão do grande conflito, ele se angustiou. Né? Se a gente continuar lendo, por exemplo, o verso 2, o verso 3, ele vai dizer que ele chorou, não comeu coisas desejáveis, ele não se alimentou direito, no caso, e realmente sofreu, se angustiou, porque aparentemente os planos de Deus estavam sendo frustrados. Né? Satanás, desde que ele foi expulso do céu, ele tentou frustrar os planos de Deus para a humanidade. E um dos planos de Deus para fazer com que a mente das pessoas se voltassem para a verdade era exatamente o santuário terrestre, que tinha todo aquele ritual, os sacrifícios simbólicos que apontavam para a obra do nosso Senhor Jesus. E o santuário ali estava interrompido, né, a sua reconstrução. Nós estudamos sobre o livro de Daniel e estudamos também recentemente sobre o livro de Esdras. Eu não me lembro se foi no ano de 2019 ou se foi depois da pandemia, mas nós estudamos e vimos que existe esse paralelo no capítulo 10 de Daniel, a angústia de Daniel exatamente por conta disso, né, porque o santuário estava realmente parado. Daniel sabia a importância do santuário terrestre, não apenas para o povo judeu, mas como para todas as nações em volta. Daniel, que estava bem em Babilônia, né, governador, já idoso, aparentemente não tem o que se preocupar, mas os interesses de Deus eram os interesses de Daniel. Por isso Daniel se angustiou e buscou a Deus em oração. E aqui a gente vê um forte exemplo, né, de alguém que está preocupado, colocando em primeiro lugar as coisas de Deus e não a dele. E assim como Daniel, ele jejuou e orou pelo santuário, nós devemos fazer hoje, porque hoje nós vivemos um grande dia da expiação escatológica. No antigo Israel, quando vinha o dia da expiação, inclusive essa semana agora, né, 22 de outubro, o dia do Yom Kippur em Israel, e para nós é um dia também importante, porque celebra o início do juízo investigativo, da purificação do santuário, o cumprimento da profecia das 2 de manhã, onde Jesus passa no lugar santo do Santíssimo. E é uma data importante não apenas para os adventistas, mas que tiveram essa compreensão e esse chamado de restaurar essas verdades e anunciar ao mundo, mas é importante também para o mundo, né? Porque as pessoas não têm o conhecimento nem de Deus, e aqueles que também são irmãos nossos na fé, que creem em Jesus Cristo, seja católico ou seja de outras igrejas evangélicas, eles também não têm o conhecimento do juízo de Deus. Eles pensam que Deus virá um dia, né? Uns vão ser arrebatados secretamente, alguém morreu, está em algum outro plano, alguma outra dimensão, e um dia Deus vai julgar e vai queimar as pessoas eternamente. Quando na verdade a gente sabe que o juízo já começou. E as pessoas, os mortos em Cristo, os livros foram abertos, como é que está em Daniel 7, e os mortos em Cristo começaram a ser julgados. As pessoas precisam entender essa questão do juízo, né? E quem tem essa verdade? Os adventistas do sétimo dia. A verdade está na Bíblia, basta ler e estudar. Mas se nós não lermos, não estudarmos, não nos consagrar para enviar essa mensagem, nós seremos realmente cobrados. Daniel, como já foi dito, ele foi tirado da sua terra, né? Ele foi levado para a Babilônia, milhares de quilômetros de viagem, e Daniel, ele arriscou a própria vida quando chegou lá em Babilônia, primeiro ao rejeitar os manjares do rei, e depois no capítulo 2, né, ele se uniu ali com seus amigos para orar e desvendar o sonho. E também ele arriscou a vida a favor do povo quando ele orou
e foi jogado na cova dos leões, porque ele quis mostrar ali que a profecia de Jeremias estava a se cumprir, 70 anos estavam acabando, o povo tinha que voltar para reconstruir a cidade e o templo, e ali é que era o momento de orar e não de fechar as portas. Quis demonstrar ao povo que ali eles tinham realmente que buscar a Deus. Então ele arriscou a sua vida pelos interesses de Deus. Aí, os problemas e provações de Daniel foram constantes, mas não porque ele procurou, mas porque exatamente ele colocou Deus em primeiro lugar. E os interesses de Deus eram os interesses dele. A Bíblia diz, que o inimigo ele está irado. Contra quem? Contra o remanescente. E Paulo diz que todo aquele que quiser servir a Jesus Cristo, ele vai padecer perseguição. E a gente já via isso na história de Daniel, como foi também na história de José. Então Daniel é um exemplo para nós, buscarmos primeiro a Deus, os seus interesses, porque Ele tem cuidado de nós. E aqui em Daniel, no capítulo 10, dos versos 5 ao 9, quando Jesus aparece para ele, vestido de linho, como sacerdote, no antigo santuário terrestre, o verso 7 diz assim: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Os homens que estavam com Daniel ali no rio, eles perceberam aquela presença majestosa, tiveram medo, homens pecadores, fugiram. E aí o verso 8 diz: fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não reteve força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a cair sem sentido o rosto em terra. Daniel e João tiveram essa visão de Jesus glorificado, e eles, não suportando a glória e a majestade do céu, eles caíram também com o rosto em terra. Verso 10 e 11, aí diz assim: esse certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Então ele recobrou as forças, e ficou prostrado. Aí no verso 11 diz: e ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Verso 12: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu ouvi. Então aqui está o segredo da vitória, uma vida cristã vitoriosa: humilhar-se perante Deus, confessar os seus pecados. Em Daniel capítulo 9 a gente vê a oração de Daniel, ele se inclui com os pecadores do seu povo, diferentemente de alguns que acham que são mais santos do que outros, que não têm pecado para confessar. Aqui está o segredo: quando você se humilha, ai de mim, sou homem de lábios impuros, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou homem pecador. Este é o segredo: se humilhar perante Deus, reconhecer seus erros e pedir a Deus realmente transformação, como a lição que a gente viu, a gente tem que nascer de novo. Cada dia nós precisamos nascer de novo, porque a luta ela é diária. E aqui a gente vê também que um exemplo de uma oração persistente em oração e de resposta à oração. A oração de Daniel foi atendida desde o primeiro dia. O anjo foi enviado para combater ali contra Satanás na mente do rei, para que ele permitisse que voltasse à reconstrução do templo. Então veja que todos os dias depois Jesus é enviado, Miguel, e todos os dias Jesus luta contra Satanás pelo domínio da mente humana. No verso 13 vai dizer: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Na questão ainda de humilhar-se perante Deus, quanto mais a gente tem comunhão com Cristo, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós vamos vendo os nossos defeitos e mais nós vamos nos tornando humildes e aprendendo a ser tolerante com o próximo
e realmente buscar essa santidade que não é nossa, a santidade é de Cristo, mas nós buscamos através da comunhão que essa santidade seja comunicada a nós. E aqui no verso 13, quando fala aqui que Miguel aparece, o príncipe dos príncipes, deveria ser melhor traduzido como o principal dos príncipes, né? Porque aqui ele é uma referência direta a Jesus Cristo. É uma referência direta a Jesus Cristo. Jesus na Bíblia ele tem alguns nomes ou títulos, né? Como a gente viu na lição, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é um simbolismo, né? pelo que Jesus fez, pelo aquele sistema do santuário, onde se matava um cordeiro, né? Para a remoção dos pecados, sabendo que derramamento de sangue de animal não purifica, não perdoa pecados, era um simbolismo para Cristo. Toda vez de uma forma, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus é o Verbo, Jesus é Emmanuel, Deus conosco, e Jesus também é Miguel. A grande polêmica é porque lá em Judas, Miguel é chamado de arcanjo, e alguns interpretam isso como sendo um anjo, né? Seria o chefe dos anjos, mas isso não existe, porque aqui na Bíblia, Miguel vai ser chamado de vosso príncipe. Miguel vai ser chamado daquele que se levanta para defender, lá no capítulo 12. É Miguel também que expulsa Satanás. E outra também que anjo na Bíblia, né? Primeiro que essa palavra anjo não significa realmente um anjo, mas é o principal, o chefe dos anjos, né? Que vem de arque, que vem de uma palavra grega, né? Para significar o principal, aquele que tem a primazia de todas as coisas. E quando ele expulsa, né, também Satanás do céu, a gente vai ver daqui a pouco, é uma referência também exatamente a Jesus, porque Miguel significa exatamente quem é semelhante a Deus, né? Ou aquele que é semelhante a Deus. Então a grande questão, a grande polêmica é por conta desse nome arcanjo, né? Mas na Bíblia Jesus também é chamado de anjo, porque no Antigo Testamento Jesus não era conhecido pelos profetas como Jesus. Esse nome foi dado no Novo Testamento quando ele nasceu, gerado de Maria. Mas ele era conhecido como príncipe dos príncipes. Ele era conhecido como o anjo do Senhor Jeová. A gente vai ver aqui também. Por exemplo, deixe-me ver aqui o verso lá em Apocalipse 12, certo? Lá em Apocalipse 12 primeiro, quando ele expulsa Satanás. Então Jesus ele também é chamado de maravilhoso, príncipe da paz, filho do homem, Emmanuel, né, e Miguel. E Miguel, alguns estudiosos afirmam que é o nome de batalha quando ele vai confrontar diretamente Satanás. Miguel e Emmanuel, na verdade, não são nomes comuns, né? Se tornou comuns, mas são nomes sagrados, né? Que não deveria nem ser colocado em ninguém, porque Miguel realmente significa semelhante a Deus e Emmanuel significa Deus conosco. Aí aqui em Apocalipse 12, verso 7 vai dizer, né? Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Lembrando que isso ocorre quando? Antes da fundação do mundo. E era essa forma como os anjos conheciam também a Jesus, como Miguel, o grande príncipe. E aí no verso 8 e verso 9, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E porque esse texto realmente mostra que Miguel é Jesus? Porque esse texto ele vai nos lembrar primeiramente do Éden, porque a serpente aqui, ele fala que a grande serpente, né, nos lembra que foi a serpente que enganou, e aquela serpente foi o próprio Satanás, ele usou a serpente para enganar Eva e derrotar Adão. Então esse texto nos remonta exatamente ao que ocorreu no Éden. E por que a serpente estava lá? Por que Satanás estava no Éden? Porque ele foi expulso do céu. E por que ele foi expulso do céu? Porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Isaías 14 vai falar que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Agora, semelhante apenas para ser, ele queria o poder de Deus, a soberania sobre todos, queria ser adorado, mas ele não queria o caráter de Deus. E aí aparece Jesus e o expulsa. Ele aparece como Miguel, porque exatamente o nome diz isso, semelhante a Deus. Só Jesus é semelhante a Deus. Só Jesus ele pode perdoar pecados,
pode ser adorado, e Jesus é o que? O Criador, Satanás é o Criador. Então ele confronta Satanás, já começando com esse nome, colocando Satanás no lugar dele de Criador. E aí ele vai e expulsa Satanás do céu. Não foi anjo nenhum, né? A gente vê aqui que Gabriel ele não conseguiu combater com Satanás, foi preciso que Jesus viesse para expulsar Satanás e concluir os planos de Deus para a restauração do santuário, né? Como havia prometido. Então Satanás é expulso. Lá em Josué capítulo 5, por exemplo, né? Porque Josué é o sexto livro da Bíblia, fica antes de Juízes e depois de Deuteronômio. Já que aqui em Daniel, né, Jesus é chamado de príncipe, e aí as pessoas dizem, não, aqui é um anjo, não é? Porque é chamado de príncipe. Mas aqui em Josué, a gente vai ver uma citação muito interessante também. Josué capítulo 5, a partir do verso 13. A gente vai ver Jesus sendo chamado de príncipe. Josué capítulo 5, a partir do verso 13. Diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e esse se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada desembanhada. Chegou-se Josué a ele e disse: tu és um dos nossos, ou dos nossos adversários? Então Josué vê um homem, né, alguém na figura de um homem, e chega mais perto e grita, né, para saber quem ele era. E o verso 14 vai dizer que o homem respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e lhe disse: que diz meu Senhor ao seu servo? As pessoas no Antigo Testamento conheciam Jesus como anjo do Senhor. Anjo na Bíblia é mensageiro, né? Não necessariamente um anjo, não ser celestial de asas, né? Como a gente entende, mas mensageiro pode ser celestial como um mensageiro terrestre, como nas cartas das igrejas, né? Eles chamam o pastor de anjo. João Batista é chamado também de anjo, né? E Jesus é chamado de anjo do conselho, ou seja, mensageiro. Então Josué, ao ouvir essa resposta, sou o príncipe do exército do Senhor, Josué se prostrou. Se fosse um anjo, Josué não tinha se prostrado e adorado. E essa questão também aqui, aí vem o verso 14, quando ele diz: sou o príncipe do exército do Senhor. A palavra aí na sua Bíblia, Senhor, deve estar toda garrafada, né? Letras de forma, né? Quando a gente fala, letras maiúsculas garrafais, com S um pouco maior. Por quê? Porque ali no original está escrito o nome de Deus, o pentagrama, o YHWH, que nós conhecemos aqui no Brasil como Jeová. Algumas Bíblias, por exemplo, traz o nome aqui Javé. Então, todas as vezes a gente que vê esse nome, né, Senhor em maiúsculo, está fazendo uma referência ao nome de Deus. E por que isso é importante a gente saber? Verso 15 vai dizer o seguinte: respondeu o príncipe do exército do Senhor, né, o príncipe de Jeová, a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E assim Josué o fez. E onde a gente encontra também essa expressão, descalça as sandálias dos teus pés? No chamado de Moisés, lá em Êxodo. E ali você abre em Êxodo capítulo 3, e você vai ver também outra situação interessante com essa questão de Jesus. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito foi o que o revelou. Toda a comunicação com os profetas foi por meio de quem? De Jesus. Certo? Então aqui no verso, em Êxodo capítulo 3, o chamado de Moisés, vai dizer que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro. E aí o verso 2 diz assim: apareceu-lhe quem? O anjo do Senhor. Uma referência a Jesus Cristo. Até o nome anjo aí está escrito com A maiúsculo, certo? E Jesus não é anjo, então apareceu o mensageiro, mas era assim que Jesus também era conhecido, anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e esse sarça ardia no fogo e a sarça não se queimava. Então Moisés pensou: vou até lá e ver essa maravilha, porque a sarça não se queima. Só que aí o verso 4 vai dizer: vendo o Senhor, ou seja, vendo Jeová, que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse:
Veja que no verso 2 vai dizer: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Verso 2, foi o anjo do Senhor que apareceu, Jesus. Mas no verso 4 vai dizer que, vendo o Senhor que se voltava, Deus do meio da sarça. Por quê? Porque Jesus é Deus. Então o anjo do Senhor aqui está no meio da sarça, era quem? Deus, era Jesus. Por isso que na Bíblia aqui está escrito com A maiúsculo, porque é uma referência ao próprio Jesus. E era assim que o povo do Antigo Testamento entendia conhecer Jesus como príncipe dos príncipes, príncipe das exércitos do Senhor, príncipe da paz, anjo do Senhor. Na história, por exemplo, de Manoá e a sua esposa, quando lá em Juízes, quando o anjo do Senhor desce para falar com eles, né, e dizer do nascimento de Sansão, como devia cuidar, como seria um pré-natal e etc. E quando ele faz o sacrifício com a sua esposa, que o anjo do Senhor ele sobe, né, entre o incenso, antes ele pergunta, né, como é o teu nome? E aí Jesus responde, o anjo do Senhor responde: por que perguntas o meu nome, que é maravilhoso? E quando ele sobe, juntamente com o incenso, o que é que o casal faz? Se prostra em terra e adora. E Manoá diz: vamos morrer porque vimos a Deus. Ou seja, a Bíblia chama Jesus também de anjo do Senhor. Então não é nenhum erro dizer que o arcanjo Miguel, muito pelo contrário, é Jesus, porque ele não é um anjo, ele é o Deus eterno, e a gente ensina isso, como relatado aqui em Êxodo, por exemplo, no capítulo 3. Você vai ver aqui que Jesus vai dizer ainda para Moisés: Deus continuou, verso 5, Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então é isso que nós ensinamos. O arcanjo Miguel, ele não é um anjo, mas ele é o próprio Senhor Jesus, que vem e batalha as nossas batalhas. Ele é o próprio Deus, né? Ele é o Deus eterno, ele também é chamado de Jeová. E aqui também, nessa questão de eu sou, também está em letras garrafais, ele vai repetir esse tema aos judeus, no capítulo 8, se não me engano. Os judeus pegam pedras para apedrejar Jesus, e Jesus pergunta: por que vocês querem me apedrejar? Porque ele diz: tu sendo homem que fazes Deus. Eles conheciam que essa referência, esse termo eu sou, exatamente uma alusão ao nome de Deus, né? Jeová, que significa o eterno, eu sou. Lá em Isaías, abra sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 9, fica depois de Salmos, só para ler mais um verso e depois seguir para as últimas passagens. Isaías capítulo 9 vai dizer o seguinte, no verso 6. Bom dia, varão. Quer entrar? Bom dia, doutor. Quer entrar? A tua presença não é mais que dinheiro, doutor. Fazer o quê? Não, eu conheço aqui. Sente aí para ouvir a palavra. Pode entrar, sente-se. Não tem nada não, varão. Pode sentar. Entra aí, olha a cadeira ali esperando. Sente-se aí conosco. Sai do sol, vem para a sombra. Ah, é? Já tomou muito sol, senta aí, descansa um pouco, escuta a palavra. Mas o senhor já está aqui, aproveita e fica aqui. Não deixa para depois não. Qual é o seu nome? Biel. O dia da salvação é hoje. Deixa para amanhã não, ele se sente. Tá ok, fique à vontade. O convite está feito e as portas estão abertas. Amém. Isaías 9, verso 6, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Como é que Jesus poderia, por exemplo, ter sido criado se ele é o Pai da eternidade? Não faz nenhum sentido, né? Como as testemunhas de Jeová ensinam. João agora, né? Voltando para Daniel, aliás, capítulo 10,
Está aí perto de Isaías, Daniel capítulo 10. E os versos então veja, né? Daniel, no capítulo 10, ele perseverou até que a sua oração foi respondida, não teve resposta. A oração já tinha sido atendida, na verdade, desde o primeiro dia, mas no 21º dia foi que ele teve a resposta. E aqui a gente vê que se a resposta, a oração não vem de imediato, a culpa é da incredulidade humana, não é de Deus. É o ser humano que está resistindo à voz de Deus de fazer o bem, né? Deus usa pessoas. Ele pode fazer descer pão do céu, como ele fez antigamente, né? Mas ele só faz aquilo que é impossível. Aquilo que é possível, cabe a pessoa fazer. E ele usa as pessoas para isso. Daniel vai dizer, né, no verso... É que esse meu óculos está um pouco embaçado, entendeu? Aí fica meio complicado às vezes enxergar qual é o próximo verso, as letrinhas aqui. Então diz aqui, Daniel capítulo 10, verso... Deixa eu ver qual o verso. Deixa eu ler o verso 18. Então me tornou a tocar semelhantemente a um homem e me fortaleceu. E disse, verso 19, não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, pois me fortaleceste. Verso 21, mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja do meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Miguel, vosso príncipe, Miguel, o nosso príncipe. Anjo jamais poderia ser chamado de vosso príncipe. Portanto, Miguel, o grande príncipe que se levanta pelo seu povo. Ele é Jeová, o Deus da criação, Jeová Jireh, o Deus da provisão, Jeová Shalom, Deus da paz, o grande eu sou, de Êxodo 3, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da igreja adventista do sétimo dia. Né? Nesse Deus que nós temos, nós acreditamos. Né? Na cruz, vá agora para João capítulo 12. João capítulo 12, né? Para ler os últimos versos aqui de forma bem objetiva. João capítulo 12, a hora no chão passa, incrível. João capítulo 12. Na cruz, Satanás ele foi derrotado definitivamente. Contudo, a luta pelo dominamento humano ainda continua e vai continuar até a porta da graça se fechar. E nós temos que tomar uma decisão de que lado nós vamos estar. E o capítulo de a Bíblia, na verdade, ela mostra realmente que já existe um lado vencedor, que é o lado de Jesus. João 12, verso 31 diz o seguinte: chegou o momento de ser julgado deste mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Tendo a referência exatamente à expulsão de Satanás quando Jesus morresse na cruz do Calvário. Por quê? Porque Satanás foi expulso do céu duas vezes. Primeiro como anjo querubim, mas depois ele conseguiu o domínio do mundo, ele passou a ser nosso representante nas coisas celestiais. Quando Deus se reunia com seus filhos, Satanás se apresentava com Deus, mas agora ele foi expulso definitivamente, não se achou lugar dele no céu. Agora nosso representante é quem? É Jesus Cristo. Jesus foi à cruz, né? Em 1844 os livros foram abertos. Estamos vivendo realmente o dia da expiação, o dia da redenção escatológica, e nós devemos com isso não perder mais tempo com as coisas do mundo, mas nos envolver com as coisas realmente de Deus, com os interesses de Deus. Em João 14, verso 23, ele vai dizer: respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Como fazer isso? Guardar a palavra. Se não conhecermos a palavra, se não estudarmos,
não dedicarmos tempo à leitura e à oração? Como é que a gente vai guardar essa palavra? Como é que o Espírito Santo vai falar conosco? Por isso a importância de termos a nossa comunhão e de virmos à igreja. Porque quando a gente vem à igreja também, além de prestar culto a Deus, a gente vem para aprender mais da palavra durante o sermão. E João 14,30 diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Nós devemos ter uma comunhão tão grande com Deus, que possamos dizer, como Jesus Cristo disse, que Satanás nada tem em mim, que Satanás nada tem em nós. Satanás tem criado muitas coisas para desvirtuar e tirar o foco dos seres humanos. Ele cria o futebol, cria várias séries de cinema, de filme. Antigamente você chegava na Garganta Adventista, estava na TV Novo Tempo. Hoje você chega, está na Netflix, está em qualquer outro canal que nada tem a ver com as coisas de Deus. É coisa que é entretenimento. Então já diz entretenimento, para entreter a mente do ser humano e tirar do foco das coisas eternas. Por isso muitas pessoas não têm poder quando chega a tentação, porque essas coisas elas tiram a nossa vontade de ler a Bíblia. E se você não ler a Bíblia, você não vai conhecer a palavra não vai poder estar em você. A gente estava comentando aqui da irmã e deu uma lição lá no vizinho. Ela disse: tem que ter domínio próprio. A nossa carne tem que ser subjugada e tem que ser crucificada junto com Cristo lá na cruz. E coisa que muito cristão realmente não tem. Não crucificou ainda o eu e não nasceu de novo. E aí Satanás pega essas invenções dele e coloca exatamente no mundo. E infelizmente os cristãos estão amando a Deus, mas também estão amando as coisas do mundo. E um verso muito forte que diz, né? Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. É muito fácil saber o que veio de Deus e o que é criação de Satanás. Então a minha oração é que tenhamos tamanha intimidade com Deus que possamos dizer, né? Satanás nada tem em mim. E nós nos analisemos e vejamos qual é a simpatia ainda, qual é a amizade ainda que nós temos com Satanás, para que possamos realmente pedir a Deus que remova essa amizade, essa simpatia que ainda nós viemos a ter com o príncipe das trevas. E Deus nos abençoe. Vamos ouvir o hino Grande Comandante, 342 do Antigo ou 74 do Novo. Nessa nobre luta sempre à frente está, nunca suas hostes abandonará, vai até o fim lutar. Sempre avance, manda o general, sempre avance, guerra contra Jesus a Deus. A real bandeira vamos defender, contra o inimigo sempre combater. Nosso general por certo irá vencer, seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus iremos triunfar. Na feroz batalha temos proteção, e afinal em coro junto à multidão entoaremos todos a real canção.
quando nós chegarmos lá. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus iremos triunfar. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, meu Deus, ansiosos e desejosos também em triunfar, em recebermos de Ti a coroa da vida que nos está preparada desde a fundação do mundo. Santo e eterno Deus, tudo foi feito por Ti para o nosso bem-estar eterno e para a nossa salvação. Cabe-nos apenas, meu Deus, aceitarmos. E aceitarmos, Senhor, vivemos uma vida de pureza e santidade. Buscarmos realmente as coisas que são do alto, pensarmos nas coisas que são do alto, buscarmos realmente os Teus interesses, nos desapegar de toda aquela bobagem que o inimigo coloca no mundo, coisas que em si até não são pecado, mas torna-se pecado porque preenche a nossa mente de bobagem e nos tira o desejo realmente de buscar as coisas celestiais e de buscar compreender o valor de uma alma. E nos afrouxamos, não nos dedicamos à oração, por conta que a nossa mente está absorvida de coisas que não condiz com o caráter cristão. Por isso, meu Deus, te rogamos que nos ajude. Nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não somos melhores que ninguém, e por isso, meu Deus, estamos aqui porque reconhecemos as nossas fraquezas. Por isso, vemos aqui a Tua casa, te buscamos em oração e te rendemos louvores, Senhor, reconhecendo que Tu és o nosso Deus e também que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, e a Ti nós prestaremos contas, e a Ti, meu Deus, queremos te servir, porque embora seja uma vida dolorosa aqui nesta terra, porque o inimigo está irado, o inimigo está furioso, mas ele já está derrotado. E embora seja um caminho doloroso, mas o caminho estreito é ao mesmo tempo um caminho prazeroso, porque temos a Tua presença conosco, temos o refrigério na alma, que é o derramamento do Teu Espírito Santo sobre nós. E é isso que te rogamos, Senhor. Tira de nós tudo que não te agrada, derrama a Tua graça sobre nós e batiza-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo. Só assim, meu Deus, para vencermos as provas e as tentações que nos sobrevêm. Te louvamos, te agradecemos e te amamos sobre todas as coisas. Te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.